O procedimento cíclico de alinhamento das informações e das preocupações era vital para os sobreviventes, permitindo-lhes atualizar constantemente a capacidade de identificar ameaças e problemas em um mundo hostil. Após tais verificações, eles voltavam a se dedicar à tarefa principal que os consumia: descobrir uma maneira de despertar a porção da família que se encontrava em um estado de hibernação forçada. Contudo, o sucesso parecia eternamente inatingível. Por um período vasto superior a 130 mil anos, os 37 seres despertos persistiram, em meio ao que pareciam tentativas renovadas e desesperadas de reativar os demais membros da equipe. Uma falha grave e misteriosa afetava tanto seus comandos mentais quanto a interação desses comandos com a tecnologia disponível, impedindo a efetivação do objetivo central. Durante todo esse tempo, os despertos coletaram experiências nada agradáveis, pontuadas por poucas e raras boas surpresas, enquanto dividiam rigorosamente as tarefas necessárias para garantir sua própria sobrevivência. A nave operacional, batizada de Esferon, mantinha um giro orbital contínuo, carregando 12 dos membros despertos. Ela permanecia em órbita durante ciclos inteiros de trabalho, pousando apenas por curtos períodos para procedimentos de praxe, antes de retornar rapidamente ao seu nível de patrulhamento. A princípio, o grupo havia desistido de tentar uma adaptação direta junto à natureza terrestre. A sensibilidade de sua espécie, embora já não fosse tão fria quanto em outros tempos, sofreria um impacto violento e sabido inevitável, se exposta diretamente ao ambiente. No entanto, o conhecimento interno da espécie ditava que essa interação era, ironicamente, desgraçadamente necessária. Somente o contato íntimo com os elementos do planeta poderia, talvez, compor uma solução tanto para a sobrevivência do grupo, quanto para o desvendamento de outras questões existenciais pendentes. 3 dos membros originais resolveram, então, assumir o risco completo. Lenta e metodicamente dedicaram-se ao processo de interação com a natureza inquietante da Terra. Utilizando os materiais disponíveis em suas naves, construíram o equipamento específico necessário para o míssil exploratório, iniciando suas incursões com um sucesso relativo, mas progressivo. A tripulação permaneceu na nave Asphyxian, servindo como base, enquanto os 3 exploradores se expunham deliberadamente às consequências sabidas e inevitáveis do ambiente. Eles o faziam para sentir em seus corpos as adversidades, para sofrer nelas, e assim poder analisar quais modificações poderiam ser arquitetadas e implementadas para a adequação de seus corpos à natureza terrestre. Funcionando como cientistas, médicos e programadores de si mesmos, eles se assumiram como cobaias das experiências cruciais para encontrar o modo ideal de ajuste que permitiria a toda a espécie Val interagir de forma produtiva com a Terra. Quando a família Val aportou no planeta, cerca de 620 mil anos antes daquele momento, encontraram uma biosfera planetária completamente poluída. O ar era praticamente irrespirável, carregado de fuligem, e a natureza parecia atacada por uma espécie de praga que envenenava as plantas, além de provocar uma mortandade assustadora entre os animais terrestres. Eles só viriam a compreender a origem dessa devastação muito mais tarde, quando pudessem estudar os efeitos catastróficos de uma antiga e gigantesca explosão vulcânica que havia ocorrido em uma região específica do continente americano, muito antes da chegada de suas naves. A Terra demorou um tempo incomensurável para se recuperar dos desgastes sofridos, e os Val haviam chegado exatamente no período em que a devastação planetária ainda estava em pleno curso, intensificada pelos desdobramentos de outras erupções vulcânicas em cadeia e por sismos de altíssima magnitude que continuavam a ocorrer. Assim, o trio de exploradores enfrentava um planeta em convalescença turbulenta, exigindo o máximo de seu esforço e de sua tecnologia para prosseguir, vislumbrando um futuro que parecia ainda nebuloso e incerto. O que encontrariam nesse mundo em fúria e o que isso significaria para o futuro dos que hibernavam era uma pergunta que pairava sobre a pequena equipe, impulsionando-os para além do limiar da segurança de suas bases. Na evolução dos trabalhos de exploração, os 3 voluntários criaram um projeto de trabalho unificado com os 12 tripulantes da Esferon. A nave orbital passou a dar apoio constante aos seus deslocamentos, que agora se realizavam por meio de um pequeno artefato voador de baixo curso. Esse veículo singular podia tanto pousar na superfície do planeta, quanto mergulhar e acoplar-se à nave-mãe sempre que fosse necessário.
Recordavam-se de uma primeira permanência na Terra, ocorrida há cerca de 1 milhão e alguns poucos milhares de anos, quando haviam investigado a possível instalação da base operativa de um chamado Portal Azul. Naquela época, o grupo havia realizado um longo processo de aferição de presenças, para determinar se o planeta já estava sob o domínio de alguma força operativa celestial. Haviam percebido marcas de incursões de seres inteligentes em alguns pontos do planeta, de maneira semelhante ao que haviam detectado no planeta vizinho, Marte, mas em nenhum dos casos detectaram seres estabelecidos ou organizados. Em outras palavras, existiam registros de passagem e presença inteligente, mas a origem e o destino desses seres permaneciam desconhecidos. Na Lua, encontraram a marca da presença de pelo menos 2 tecnologias distintas, que haviam operado ali em tempos imemoriais, muito além dos seus próprios parâmetros de tempo. Foi, portanto, com grande surpresa que os 3 exploradores, Val Diaon, Val Ilon e Val Pen, fizeram soar o sinal de percepção de presenças inteligentes com força operativa, durante um de seus deslocamentos exploratórios. O manual operativo da espécie Val previa todas as situações possíveis no campo da exploração. Não foram raras as ocasiões em que haviam percebido seres que se encontravam vivos, mas sem capacidade operativa, ou seja, incapazes de se mover, comunicar, construir contextos, causar problemas ou coexistir produtivamente. A gama de problemas que podem surgir com os entes exploradores das diversas espécies é ampla, mas infelizmente o mais comum era mesmo o registro de seres que se apartavam de qualquer possibilidade de serem ajudados por seus pares. Problemas, eles sabiam, existiam em toda parte. Os exploradores registraram que, enquanto estavam pousados com o pequeno artefato voador, próximos a um dos grandes rios nas regiões do extremo oriente daquela massa continental, defrontaram-se com um grupo de exatos 27 seres anfíbios inteligentes. Esses seres, em aparente descontração, observavam os 3 membros da família Val antes mesmo de serem por eles notados. Ao se darem conta de que estavam sendo observados, os 3 exploradores permaneceram imóveis, conforme o manual recomendava. O desconcertante grupo de seres deslocou-se lentamente, aproximando-se ainda mais do local onde os Val se encontravam, que era uma espécie de barranco à margem daquele portentoso rio. Após um longo tempo de observação mútua, um dos seres anfíbios, que logo foi identificado como o comandante do grupo, projetou-se para fora do curso do rio, avançando para a margem próxima ao barranco. Emergindo da água, surgiu um ser de cor marrom esverdeada, arrastando agilmente a complexíssima parte inferior do corpo, cheia de prolongamentos que desapareciam sobre a superfície líquida. A parte superior, firmemente sustentada e claramente visível, permitiu aos Val discernir que se tratava de um ser do gênero Biofemol, bio-animal anfíbio, uma espécie sobre a qual já haviam tido notícias, mas com a qual jamais haviam interagido ao longo da vasta história de sua família. O uso de tais neologismos se justificava pela absoluta falta de vocabulário técnico adequado para expressar corretamente os fatos observados. Para muitas das famílias cósmicas que trabalhavam com a catalogação de espécies que surgiam de forma descontrolada na criação, era preciso classificar nuances que iam além do bioanimal anfíbio, como por exemplo o biovegetal espécie X. Para a surpresa do psiquismo Val, 27 pares de olhos fixavam-nos como se fossem os exploradores e não os anfíbios, os seres mais estranhos daquele encontro. Todos os anfíbios se aproximaram e elevaram a parte superior dos seus corpos acima do nível da água. Eles apresentavam diferenças marcantes, pois ao contrário do que era comum na Terra, onde os genomas tendiam a uniformizar as espécies, aquela não parecia ser uma espécie regulada por um código genético singular. Somente na metade superior do corpo, que se assemelhava vagamente a um humano, o anfíbio que comandava o grupo tinha pouco mais de 2 metros de altura. Exibia 4 braços e um rosto afilado, com olhos fortemente amarelos que pareciam ter dobras na parte inferior, confundindo-se com as rugas que marcavam profundamente sua pele. Estranhamente, ele vestia uma espécie de roupagem que cobria seu tronco, subindo até o longo pescoço esverdeado, o qual parecia reter o final de sua cabeleira escura. Dentre os demais anfíbios, outros 3 também ostentavam vestimentas semelhantes, indicando talvez algum status ou função dentro daquele grupo misterioso. Por um período considerável, os 2 grupos tentaram estabelecer comunicação,
Mas todos os esforços iniciais resultaram em falha, deixando um intrigante silêncio pairando entre as duas espécies na margem daquele rio caudaloso. As tentativas de comunicação, embora infrutíferas, se repetiam diariamente. Ao final do dia, os anfíbios desapareciam na água, enquanto os Val retornavam ao seu artefato, com a expectativa sempre renovada de que aqueles seres retornassem na manhã seguinte. E eles jamais falharam. A cada novo dia lá estavam, mas sempre em número superior, até atingirem praticamente o triplo de seres do primeiro encontro. Novas tentativas de comunicação eram postas em prática, mas o enigma persistia. Por cerca de 9 meses terrestres, o inusitado ritual se repetiu, e nada de inteligente resultava das tentativas. Val Pen, no entanto, começou a sentir um impulso desconhecido em seu psiquismo, estimulado pelos muitos gestos de convite vindos dos anfíbios, que o incentivavam a entrar no rio com suas muitas mãos. Decidiu seguir adiante com esse estímulo. Val Pen foi o primeiro Val a banhar-se na água da terra, um fato que lhe provocou uma sensação de prazer jamais experimentada por um de sua espécie. Era importante notar que os seres biodemo realizavam suas higienes por meio de um processo semelhante a um banho gasoso, que cirurgicamente mantinha sua organização corporal higienizada, nutrida e viva. Val Pen não entrou no rio para banhar-se, mas sim para cumprir mais uma etapa da sua interação com as coisas da natureza terrestre, um impulso que para a posteridade marcaria o seu espírito. Seu relato posterior mostrou aos demais que, por meio de algo tão simples, modificações profundas estavam ocorrendo em sua constituição. Foi então que alguns, dentre os Val, começaram a estudar a expressão psíquica do prazer e qual seria o seu significado para a vida, uma análise que continuaria a acompanhar os membros de sua família, interconectados com o processador Val, independentemente de onde estivessem ou de como se encontrassem. Val Dion resolveu convocar os 12 tripulantes da Esferon para estacioná-la o mais próximo possível do local do encontro, de modo que a tecnologia nela disponível pudesse finalmente facilitar o processo de comunicação. Algum tempo depois, a Esferon se fez presente no céu. Para a surpresa dos 3 exploradores, logo após o pouso da nave, um objeto bem maior, de aparência brilhante e jamais percebido pelos Val, surgiu de trás de uma montanha distante, deslocando-se em rápido sobrevoo para outra margem do rio, planando no ar. Dela saiu mais uma dúzia de seres anfíbios, que, voando como se usassem asas, mergulharam no rio e se juntaram ao grupo que não parava de crescer. Após muitas e exaustivas tentativas que encantaram os Val pela persistência, uma decodificação dos sinais emitidos pelo anfíbio comandante foi finalmente obtida. Para a surpresa dos 15 membros Val ali reunidos, a primeira comunicação decifrada continha uma pergunta intrigante. Pesa-lhes ter de destruir? Essa seria a tradução mais aproximada. Os Val não lidavam bem com perguntas. Sua espécie havia sido programada para ser afirmativa, o que correspondia a um modo de pensar que sempre verificava a afirmação dentro do padrão de critérios comuns aos algoritmos mentais que constituíam o cérebro Val. Para um Val, afirmar "o céu é azul" era uma constatação final. Se um Val escutasse essa afirmação, seu cérebro, involuntariamente, expressaria outra afirmação, como "o céu é verdadeiramente azul", caso concordasse. Caso contrário, diria: "o que você chama de céu está azul para a sua vista, por efeito da luz da estrela associada aos gases da atmosfera." A comunicação deles não era estruturada em perguntas e respostas. O ser anfíbio-chefe, no entanto, apresentava um nível de compreensão e versatilidade que os Val não conseguiam arquitetar nem acompanhar. Com a aparelhagem trazida da nave anfíbia e conectada ao cérebro de Val Dion com seu consentimento, a comunicação verbal finalmente se estabeleceu, dando início a um diálogo que redefiniria a visão dos Val sobre sua própria existência e o universo circundante. O ser anfíbio, cuja identificação era Ostronomos, deu início ao diálogo profundo, esclarecendo o significado de sua questão inicial. Pesa a raça de vocês ter de destruir qualquer coisa? Muito pesa, a mim e aos meus, ter de ferir, de destruir uma folha de árvore. Assim perguntamos a todos os que encontramos, para ter uma ideia de seus possíveis valores ou da ausência deles, pois muitos seres vivos, ainda que inteligentes, não se importam com o que fazem, explanou o ser.
Valdion respondeu com a lógica de sua programação. Somente destruímos o que precisa ser destruído, conforme nosso manual operativo. Então vocês matam, destroem? Retrucou o Astronomos. Nunca destruímos qualquer vida. Mas ninguém dentre os meus poderá afirmar que jamais isso poderá ser feito. Estamos vivendo tempos difíceis neste mundo. Nada sabemos sobre os próximos tempos. Algo em nós está apto à defesa e, por conseguinte, ao ataque. Mas somente se esgotadas as opções verificáveis no nosso modo de ser, ponderou Valdion, expressando uma hesitação nova em sua voz. Astronomos prosseguiu com um raciocínio que revelava sua antiguidade no planeta. Vocês não são naturais deste planeta, como também nós não somos. Pela dificuldade que vejo em vocês de como interagir com este mundo, deduzo que devem estar aqui há pouco tempo. Nós aqui estamos há muito mais tempo, bem antes do início da grande devastação. Este mundo não é tão novo, mas age como se fosse, pois de suas entranhas sempre expele o brado da sua inquietação, e sofrem todos os que estão no ar e na superfície. Nós nada sofremos, porque habitamos as veias aquosas, pelas quais optamos para erigir as nossas bases neste mundo. Todas elas são aquáticas, mas não nos mares, onde a água é fortemente afetada. Valdion, paciente, buscou explicar a origem e a situação de sua família. Somos originários de um sistema colecionador de seres do meu tipo, 736 colecionados por um dos modelos de cérebro biológico, proveniente de experiências imemoriais dos que nos antecederam. Fomos engendrados a partir de um viés genético fornecido por Sofia, o primeiro em comando neste universo, e representamos a experiência Val, que pressupõe um passo evolutivo do modelo que em nós existe. Respeitamos todas as formas de vida e buscamos compreender o sentido das coisas. Chegamos neste mundo pelo fato de nos termos desvinculado de uma grande conflagração mental que surgiu em torno dos conhecimentos acumulados de outra experiência semelhante à nossa. Incompreensivelmente, fomos apontados como traidores e propagadores de uma doença que vitima cérebros. Estamos agora com nossa força operativa sendo retrabalhada para os desafios que nos esperam, os quais desconhecemos. Astronomos, apontando para uma estrela luminosa no céu do fim da tarde, identificou sua origem. Somos de um sistema de estrelas, e viemos para cá movidos por motivos incompreensíveis para nós mesmos. Não conhecemos quem você define como Sofia, e muito menos obedecemos a seu comando, ou ao de ninguém. Diferentemente de vocês, nada temos do viés mental que chamam de demonizado em nossos corpos. Nossos corpos são produtos da evolução do mundo em que vivemos, e de outros vizinhos que colonizamos no passado. Somos animalizados, mas não nos moldes do que se vê neste mundo. Somos pacíficos e nada destruímos. Aqui chegamos e ficamos prisioneiros dos problemas herdados na passagem pelos túneis encurtadores de distâncias, e estamos aguardando o reforço dos nossos. Enquanto isso, resolvemos nos modificar em hábitos e necessidades para contribuir com o problema que estamos enfrentando em nossas origens. Não queremos este mundo para listá-lo entre os nossos, pois já possuímos mundo suficiente sob nosso controle. Mas precisamos reformular o modo como vivemos, e assim contribuir para o progresso de outras espécies, pensamos nós. Astronomos então tocou na questão central da existência Val. Vocês, Val, somente o que está programado no manual da sua espécie parece ser o que os movimenta para os caminhos da vida. Parece que somos bem mais velhos que vocês, mas somos mortais, facilmente morremos. Os Val, com Valdion à frente, admitiram sua fragilidade. Realmente, somos bem poucos e em situação absurda e frágil. Não sabemos quanto ao futuro, nem se teremos um. Somos parte de uma conflagração enorme, que antes era uma vastíssima congregação de seres muito semelhantes. Sofia nos comanda, mas ele somente se fez presente nas nossas vidas nesses últimos tempos. Estamos dele apartados, e nem mesmo compreendemos o porquê. Aparentemente, nos legou a própria sorte. Resistir exatamente para construir o que sequer vislumbramos, parece ser esse o destino Val. Perdemos 9 dos nossos desde que aqui chegamos.
jamais havíamos convivido com o fenômeno da morte. Sempre imaginamos que a ausência de um só já seria a razão fatal para os demais deixarem de existir, pois somos um só organismo mental. Mas agora, continuamos a existir sem eles, e a sensação de que eles continuam a existir conosco é algo de novo para as nossas mentes. Ainda assim, sem saber ao certo qual o significado dessa força íntima, perseveramos com as nossas atitudes, tentando seguir com a vida, sem que o seu sentido esteja claro. Ostronomos, então, ofereceu a revelação mais crítica daquele encontro. Deduzo que vocês têm algum senso de justiça, e também que se sentem injustiçados, pelos revoltosos ou mesmo por Sofia, a quem seguem. Se estou certo, uma coisa mais lhes digo. Se vocês esperam ou desejam ver justiça neste universo, tratem de praticá-la, pois somente assim isso existirá. Somos antigos. Já observamos muitas coisas, e em quase nada percebemos justiça. Não sei como esse senso brotou entre os meus, não sei como isso surgiu em mim. Nós temos senso de justiça, e por isso lidamos com poucos. Nós temos senso moral, mas não entendemos como o possuímos, e mais ainda, porque quase ninguém mais o demonstra ter. No meu caso, a busca de significados, isso se deu quando não mais sabia o que fazer com a minha vida. Perdi o sentido, adoeci, e decidi então criar algum valor que me motivasse. Foi nesse momento que surgiu o que agora chamo de senso moral, na medida em que decidi valorizar a vida, por meio dos meus próprios valores. Ensinei isso a todos os da minha raça. Espero que Sofia expresse justiça tanto quanto a sabedoria que você diz ela personificar, concluiu Astronomos, gravemente, expondo a fragilidade moral de toda a criação cósmica. A sabedoria expressa por Astronomos causou um efeito de choque e profunda admiração em Valjean. Você é grande em sabedoria, disse Valjean. Nós não. Faremos com que seus conceitos venham a ser conhecidos por todos da nossa espécie. Muitos de nós dormem, forçados pelas circunstâncias, e não poderão, por agora, receber os seus ensinamentos. Você nos surpreende por pensar de forma semelhante a Sofia. Ficamos sem nada expressar para poder aprender. Sofia nos ensinou que o esclarecimento bem conduzido era o que de mais precioso existia no ambiente em que viviam. Conduzido pelos seus pensamentos, expresso os meus afirmando que o nosso problema hoje é exatamente não saber o que fazer das nossas vidas. Tudo aquilo por que nos esforçamos agora se resume em despertar os pares que hibernam. Tudo isso por uma confusa situação de confronto mental em torno da existência ou não de um Criador para o universo. Astronomos, com sua visão pragmática, replicou: Os da minha espécie sabem que não devem esperar nada de mim, apesar de que me esforço para ser o que o meu senso moral me leva a ser para eles. Jamais encontramos seres que saibam explicar por que existem. Criador, presumo que exista, mas talvez as coisas sejam como são simplesmente porque assim é. Vimos estrelas se despedaçando, mundos despedaçados, destruição de todos os modos, e não conseguimos conceituar um Criador que tenha feito algo para ser destruído. Simplesmente vivemos, e fazemos de nós mesmos os agentes da nossa própria existência, sem nada esperarmos. Houve um princípio que nos criou, e haverá algo que nos destrua, pois muitos dentre nós já feneceram. Ainda assim somos levados a confiar no momento seguinte, e nisso reside o nosso esforço de seguir com o curso da vida. Ele aconselhou os Val a seguir sempre para o momento seguinte, pois nisso parecia residir a solução que automaticamente buscavam todos os seres vivos, conscientes ou não. Por cerca de quase 3 anos terrestres, a troca de informações entre os representantes das duas espécies teve lugar, há cerca de 520 mil anos. Valpen foi então convidado a entrar na nave anfíbia, cuja superfície era impressionantemente uniforme e refletia a luz do sol de modo singular, como se dela retirasse energia constantemente. À noite, a luz da nave era azulada, em contraste com o tom esverdeado da maioria dos corpos dos seres anfíbios. Valpen teve acesso a muitas informações e registrou tudo. A afirmação conclusiva de Valpen, até hoje registrada nos Anais Val, era categórica. Aquela espécie havia estruturado um padrão de evolução, tanto tecnológica quanto mental, muito superior ao de todos os seres biodemo conhecidos. Eles eram inegavelmente mais evoluídos que os Val de Zion. A convivência entre Astronomos e os 15 membros Val durou alguns poucos anos. Superada a barreira inicial da incomunicabilidade, restou um soberbo acervo de informações que os Val recolheram,
todo ele inusitado perante o já respeitável arcabouço de conhecimento acumulado no processador Val ao longo de milhões de anos. Os arquivos colecionados pelos 3 exploradores, especialmente por Val Pen, referentes à sua visita à nave anfíbia, foram absorvidos pelo processador Val e continuaram, desde então, a ser administradas pela equipe que sobreviveu em sua forma original. Os encontros seguidos com os seres anfíbios foram, no entanto, interrompidos abruptamente, devido a uma nova etapa de erupções vulcânicas e tremores de terra superlativas em torno da região onde Ostronomos e sua família viviam e mantinham suas bases aquáticas. Separaram-se e não mais voltaram a se encontrar, forçados pelo caos geológico que se instalava. A família Val, no entanto, tinha novos motivos para preocupação, além da instabilidade planetária. A notícia de sua expulsão do seio do movimento rebelde havia se disseminado por todos os circuitos e eles próprios a haviam recebido enquanto se deslocavam para a Terra. Contudo, eles haviam praticado um tipo de despiste, uma programação magnética que alterava o sinal dos deslocamentos de suas naves, criado nos primeiros dias da desagregação. Resolveram deixar esse despiste acionado com o intuito de proteger seu processador central, o que permitiu sua passagem pelo túnel encurtador das distâncias siderais sem que tivessem sido notados. Isso os levou a pensar que ninguém, nem dentre os rebeldes, nem nas hostes de Sofia, saberia a direção de sua rota, um erro que se revelaria grave. O que eles não sabiam era que a poeira vulcânica, a ejeção de gases diversas pelas incontáveis frestas na crosta e a confusa dança do campo magnético do planeta durante milênios pareciam ter dificultado a comunicação entre os que estavam na Terra e os que se encontravam alhures, mas não a impedido de forma permanente. A tranquilidade de seu isolamento estava prestes a ser desfeita, abrindo caminho para uma nova e perigosa fase da jornada Val no planeta exilado. Em certo dia terrestre, os 12 tripulantes da Esferon estavam em mais um evento explorador no Círculo Polar Ártico do planeta, quando um sinal, vindo do quartel-geral dos rebeldes, foi captado pelo circuito da nave. Imediatamente, o sinal foi repassado, por meio de outro tipo de canal, para as outras 2 naves, a Esferian e a Asphésian. A essa altura, não havia mais tempo para hesitações ou análises. Seria necessário despertar os demais a qualquer custo. Os problemas para a família Val estavam apenas começando, e o conhecimento adquirido com Ostrônomos seria crucial para o que estava por vir. A riqueza dos conceitos transmitidos pelo ser anfíbio continuava a ser motivo de reflexão para a espécie Val, mesmo após o decorrer de tanto tempo. A profundidade das ideias de Ostrônomos sobre moralidade, justiça e a criação de valor próprio afetou o modo de pensar fixo da espécie, acostumada a seguir apenas os algoritmos de seu manual operativo. Aquele encontro inesperado havia plantado a semente da autoconsciência e do senso crítico que eles não demonstravam ter em sua programação original. Eles haviam aprendido com Ostrônomos a essência da perseverança desapegada, que o destino de todos os seres, pensantes ou não, é seguir sempre para o momento seguinte, e que o esforço deve residir em tirar o melhor proveito da consciência desse fluxo incessante. A percepção de que a morte não significava o fim da existência, uma vez que a sensação dos 9 membros perdidos permanecia como parte do organismo mental coletivo, foi uma das grandes revelações que contradizia a lógica programada do manual Val. Eram, de fato, mais do que a sua programação permitia. O legado de Ostrônomos, a busca por significados e a prática da justiça como meio de vê-la manifestada no universo, impulsionava a espécie Val para além do seu exílio forçado e para o reconhecimento de que, embora fossem poucos e frágeis, possuíam um potencial evolutivo inexplorado. A constatação de que o planeta estava sendo trabalhado por mentes e mãos operosas de outras espécies, talvez os antigos ardenianos ou outros que não conseguiram detectar, solidificava a compreensão de que não estavam sozinhos, mas sim em meio a uma complexa teia de interferências cósmicas. A família Val, embora ainda sem compreender plenamente o porquê de seu sofrimento e de sua jornada, estava agora equipada com a confiança e o senso moral recém-adquiridos, prontos para enfrentar a nova etapa de sua missão.
O sinal captado, vindo do quartel-geral dos rebeldes, marcava o fim do seu isolamento protetor. As brumas do tempo começavam a se dissipar, revelando que a operação de camuflagem havia chegado ao seu limite. O tempo da hibernação estava no fim, e o despertar prometia trazer consigo desafios ainda maiores do que o trauma inicial da chegada ao mundo poluído. Eles seguiriam para o momento seguinte, como o astrônomos haviam ensinado, movidos por uma força íntima que lhes garantia a continuidade da vida, mesmo na ausência de um sentido claro e programado.